Bom, você sabe que o Instituto Federal de Xanxerê oferece qualificação profissional aqui no município de forma gratuita. E dentre os cursos oferecidos estão os que são ligados à alimentação. No curso técnico em agroindústria, por exemplo, uma das disciplinas é a de fermentação. E a professora e bióloga Luciana Center participa ao vivo com a gente hoje. Tudo bem, Luciana? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada. Inclusive, você trouxe alguns produtos aqui para demonstrar para a gente, né? Então, explica um pouquinho mais sobre esse curso e sobre essas aulas de fermentação. Ok. Então, hoje a gente trouxe aqui, né, o chucrute, que ele é um produto muito consumido na pessoas de origem alemã, principalmente, que é somente fabricado com repolho picado e sal, né? Muitas pessoas até acabam adicionando vinagre, né? Mas isso não é necessário. A própria fermentação, sabe que existem as bactérias do bem, né? Como a gente pode chamar, e as bactérias do mal, né? Que acabam causando infecções. No repolho existem as bactérias que fazem a própria fermentação e transformam, então, o repolho in natura no produto fermentado com uma textura, então, e um sabor muito mais agradável, um sabor muito parecido com o de vinagre. Olha só, explica um pouquinho mais como é que é feito, então. Pega o repolho, como é que é todo esse processo? Isso, a gente pega um repolho, então, normalmente, uma cabeça de repolho de em torno de 1,5 kg, aproximadamente, vai render em torno de 2 vidros de repolho, tá? Um detalhe importante que muitas pessoas associam, né, o chucrute como um produto que não seja de boa qualidade, né, odor de podre, né? A faminha não é boa, né? Mas isso porque é um alimento muito rico em enxofre e quando não se tem os devidos cuidados, né, de limpeza, né, desde a fabricação, os utensílios, a lavagem das mãos, né, acabam crescendo essas bactérias que a gente falou antes do mal, que deterioram e causam esse odor desagradável, né? Então, geralmente, a gente pica esse repolho, né, bem fininho, quanto mais fino, melhor o produto, adiciona o sal, e quando se adiciona o sal, então, se vai soltar essa água, tá? Esse líquido, ok? E depois, então, se coloca dentro dos vidros, previamente esterilizados, então, com água, em torno de 30 minutos, adiciona-se, então, esse repolho, tira-se todo o ar, e aí, então, é importante deixar a parte de cima coberto com essa água, tá? O frasco deve ficar previamente um pouquinho abertinho, né? Porque isso vai produzir muito gás. Então, vocês devem ver, né, que aqui ele tem um espaço entre o repolho, né? Isso se deve por causa da produção do gás, que as bactérias que estão ali produzem esse gás e então vai fazer com que cause essa rachadura ali no meio, né? Então é importante sempre deixar um pouquinho aberto ele, né? Para que ocorra em torno de 2 semanas ele está pronto para o consumo. Tem que esperar 2 semanas dessa fermentação, então. Pode ser consumido antes, né? Mas porque ele atinge esse sabor agradável em torno de 2 semanas. E quanto tempo depois dessas 2 semanas ele deve ser consumido? Ele dura quanto tempo, mais ou menos? Olha, de 6 meses a 1 ano, tranquilamente. Olha só. Só daí depois, quando terminou de fermentar, fecha ele direitinho, pode ser conservado a temperatura ambiente, não tem problema. Mas ele é um alimento que dura muito e é uma forma de se conservar um alimento, né? O repolho, que quando a gente guarda ele na geladeira, estraga muito fácil, né? E ele traz mais benefícios realmente para quem consome esse tipo de repolho e não esse outro tradicional? Sim, na verdade, um dos benefícios é que ele consegue conservar as vitaminas, principalmente vitamina C, tem um teor muito maior do que o alimento in natura. E como é que surgiu a ideia, só pra gente finalizar, de fazer isso? É experiências realmente? Como é que é feito? Na verdade, a gente trabalha com a disciplina de tecnologia de fermentações, né, no curso técnico em agroindústria, e então um dos produtos fermentados é o chucrute. E a partir disso, então, surgiu a ideia também da gente trabalhar nos trabalhos de conclusão de curso, chamados trabalhos integradores das alunas, com a redução, inclusive, de sal, que a gente utiliza em torno de 2,5%, e hoje você tem um apelo muito grande, né, pela saúde e redução do sal, né, por causa do coração. Então a gente está diminuindo a quantidade de sal e também estuda, né, para os nossos alunos aprenderem como que se trabalha, faz o processo fermentativo e, muito importante, da forma correta e dentro das boas práticas de higiene. Olha só, gente, quantas experiências bacanas com a alimentação, né? Luciana, obrigada pela participação, viu? Obrigada pela oportunidade. Boa tarde.